Olá, o meu nome é Mariana, eu sou museóloga e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio imaterial. Vamos lá! Semana passada, a gente falou bastante sobre a ideia de patrimônio material. A gente também falou um pouquinho sobre o que era o patrimônio e a origem dessa ideia de preservar um patrimônio cultural, né? A gente estudou que é uma herança, mas que não é uma herança de uma pessoa, de uma família para os seus descendentes. É uma herança da sociedade para as suas próximas gerações. É importante a gente ter isso em mente para pensar também no que é o patrimônio imaterial. A gente deu exemplo na semana passada de patrimônio material, as construções, as cidades históricas, os bens arquitetônicos, os bens inseridos dentro de museus, os sítios arqueológicos, enfim, uma infinidade de coisas. Quando a gente fala em patrimônio imaterial, a gente tem uma gama enorme de coisas também. A gente está falando de formas de fazer, de expressões, formas de falar, a gente está falando de dança, de música, enfim. A gente está falando daquilo que faz com que a gente seja quem a gente é também. Falei que o patrimônio material traz isso, mas o patrimônio imaterial, ele é algo que é passado de geração para geração através da oralidade, por exemplo. O que seria isso? Eu estou falando de culinária. Sabe uma receita que é passada de família para família? Então, imagina que isso toma uma dimensão enorme e que acontece em um estado inteiro ou que acontece em uma cidade inteira. São essas receitas que são famosas em determinados espaços. Como assim? Por exemplo, o acarajé na Bahia. O acarajé na Bahia, ele é um bem inventariado. Quando a gente fala em patrimônio material, a gente usa a expressão tombado. Quando a gente fala em patrimônio imaterial, a gente fala que é inventariado. O que isso significa? Que ele é registrado. Quando a gente fala em tombado, significa escrever em livro tombo. Depois eu explico melhor sobre isso. E quando a gente fala em inventariado, significa que é feito um inventário, um levantamento, uma ficha que registre esse patrimônio. E por que ele não é tombado? Bom, porque ele não é estático. Ele é algo que sofre mudanças com o passar do tempo. A receita do acarajé, por exemplo, ela não é feita exatamente da mesma forma que ela era feita 100 anos atrás. Ela sofreu algumas alterações. Por quê? Porque naquela época a forma de fazer compras era diferente, não tinha supermercados, né? Você fazia compras a granel, em mercearias, você não tinha produtos industrializados e algumas receitas do acarajé, mesmo tradicional, elas vão usar produtos industrializados, elas acabam sofrendo a influência do tempo. E não tem nenhum problema nisso. As tradições elas se perpetuam com a mudança. É um pouco complexo, mas vocês vão ver que isso faz sentido. E o acarajé é um dos vários exemplos. Estou falando de culinária, eu posso sugerir também algo muito mais perto aqui em São Paulo. No Vale do Paraíba tem o bolinho caipira, né? Que acontece principalmente em Jacareí, onde ele é feito, a cidade do bolinho caipira. E o bolinho caipira ele tem sua receita tradicional, que é também inventariada em nível municipal. A gente tem também, por exemplo, o doce de Pelotas. Pelotas é a cidade do doce, ela fica no Rio Grande do Sul e ela tem uma forma de fazer os doces bem tradicional. A gente tem os doces finos portugueses, a gente tem também os doces feitos de frutas, enfim, essas receitas que são passadas de família para família e que se tornam como algo que é perpetuado nas cidades, que é perpetuado pelas pessoas, é um patrimônio material. A gente pensa também nas danças ou nas formas de expressão. A gente tem o frevo. O frevo é um patrimônio imaterial inventariado pelo IPHAN, por exemplo. Ou a roda de samba baiana, ou aqui em São Paulo a gente tem as congadas. Todos esses bens, eles são de natureza imaterial. Por que eles são imateriais? Porque você não pode tocar. É diferente de um prédio que ele tá lá construído paradão, que tem, claro, as influências do tempo, ele vai ter que sofrer restauros eventualmente, vai ter algumas intervenções, mas ele tá lá, ele é estático. Ou de um bem em museu, né, que nem eu falei, uma obra de arte, um artefato arqueológico, ele tá lá, ele é
palpável, você consegue tocar nele, você está vendo e você segura. Agora, quando a gente pensa no bem imaterial, ele não pode ser tocado, ele é intangível. Ele é algo que é sentido, é algo que é visto, é algo que é simbólico. E por que ele é simbólico? Bom, você vai falar, dá pra comer o acarajé, né? Dá pra comer o bolinho caipira, dá pra comer o doce de pelotas. Tudo bem, dá pra comer o fruto disso, mas não é o doce em si que é inventariado, não é o acarajé em si que é inventariado, é o modo de fazer. É os materiais que são usados para isso, é o tipo de panela que é usado para isso, é a forma de fazer, o tempo que a cozinheira vai levar para preparar, tudo isso. As receitas que são escritas no caderninho, as receitas que são passadas verbalmente de família para família. Isso é o patrimônio. E por que eu falei na aula passada que o patrimônio imaterial é mais fácil de fazer com que a gente perceba a nossa formação identitária do que o patrimônio material? Claro, o patrimônio material é muito importante, que nem a gente viu para uma ideia de contexto histórico. Mas quando a gente pensa no patrimônio imaterial, nas formas de fazer, bom, isso está presente no nosso dia a dia. São as crenças que nós temos, são as torcidas que a gente faz, são as festas e as celebrações que a gente comemora, são as receitas que a gente come no Natal, ou na Páscoa, ou na Sexta-feira Santa, ou o fato da gente ignorar essas datas. Todos esses fazeres, todos esses saberes que estão presentes na nossa cultura, eles fazem a gente ser quem a gente é. É muito fácil a gente perceber isso quando a gente muda de estado, ou quando a gente vai visitar uma cidade diferente, ou quando a gente faz um passeio para um estado diferente. Vocês vão perceber que as pessoas têm formas de falar que são diferentes, elas são regionais. As pessoas têm expressões que significam a mesma coisa, mas que são ditas de forma completamente diferente. E esses estranhamentos que a gente cria quando a gente se depara com o diferente é que faz com que a gente perceba quem a gente é. Um exemplo simples, se você sai da cidade de São Paulo, onde a gente chama o pão francês de pãozinho, né, o pão francês mesmo, e a gente vai para o litoral, principalmente ali na região de Santos, vocês vão ver que eles chamam de média. A gente está falando de cidades que são muito próximas, e mesmo assim já tem uma diferença linguística quando a gente se refere a um determinado elemento. Isso se intensifica quando a gente muda de estado. O mesmo pão que a gente chama de pão francês, ou que o pessoal de Santos chama de média, o pessoal lá no Ceará vai chamar de pão d'água. Ou a gente aqui em São Paulo chama a fruta de mexerica. No Rio Grande do Sul, eles chamam de bergamota. No Nordeste, eles chamam de tangerina. E é a mesma fruta. Essas diferenças fazem com que a gente perceba, opa, a gente é diferente deles em algumas coisas. Então tem alguns aspectos que conectam as pessoas que estão em um determinado espaço, que ligam as pessoas de um determinado espaço e que diferenciam essas pessoas de outras pessoas que estão em outras regiões. Se a gente muda de país, é mais estranho ainda, a gente vai ver hábitos completamente diferentes. As pessoas não vão celebrar, por exemplo, o carnaval. E aí sim, você pode falar que você gosta do carnaval, você não gosta do carnaval, você pula o carnaval, você assiste na TV, enfim. Cada um tem os seus hábitos, mas é uma celebração nacional, ela acontece todos os anos de alguma forma. E, inclusive, é um patrimônio. Agora, se a gente vai, por exemplo, para a Argentina, lá não vai ter o carnaval que nem a gente tem aqui, a não ser que tenha uma comunidade de brasileiros lá, organizando carnaval. Novamente criando essa diferença entre nós e eles. Percebam então que o patrimônio imaterial, ele cria na gente determinadas identidades que fazem com que a gente se reconheça como parte de algo. Por isso que a gente fala que o patrimônio faz com que a gente crie uma identidade. Essa identidade ela pode ser local, ela pode ser regional, ela pode ser nacional, mas ela existe. Existe sempre essa diferenciação. A gente pode pensar em coisas próximas da gente, na nossa própria família. Tem famílias que vão ter o hábito, por exemplo, de no Natal montar presépios, e tem outras famílias que não vão montar nem árvore. Isso vai ser passado para os filhos, e vai ser passado para os netos, e vai ser perpetuado na família, talvez com algumas diferenças, mas é um hábito que se cria. São formas de fazer. E é por isso que eu digo que o patrimônio imaterial é mais fácil da gente trazer os exemplos para perto de nós. O patrimônio imaterial está nas coisas mais simples, ele está na nossa escolha de time de futebol, ele está na nossa escolha de religião, enfim. Todas as coisas acabam criando essa percepção.
e acabam construindo a nossa identidade. Vocês já repararam no nome desse projeto? É Memórias Construídas. As memórias que a gente trabalha nesse sentido são as memórias sociais, as memórias coletivas, e estão intrinsecamente relacionadas, ou seja, estão profundamente relacionadas com a questão do patrimônio e da criação e da apropriação de uma identidade. Por isso, quando a gente preserva um patrimônio, a gente faz com que esse patrimônio ele se perpetue por mais tempo, seja ele material ou imaterial. E a gente faz com que as futuras gerações herdem isso. Por isso que a gente fala a questão da herança. Elas herdam e incorporam isso no cotidiano delas e aprendem também a se ver e a se identificar com determinadas coisas. E a gente vai entender que esse patrimônio material e esse patrimônio imaterial, eles não estão necessariamente dissociados, eles não são coisas totalmente diferentes, eles estão interligados, eles estão conectados. Um espaço, ele traz muitas memórias, ele traz muitos modos de fazer e ele vai ter sempre uma relação imaterial conectada a ele. Na semana passada eu falei da ideia do terreiro, que seria um espaço de culto de uma determinada comunidade, e o que seria material seria o espaço em si, o próprio terreiro, o próprio centro onde as coisas acontecem. E o que seria imaterial são os ritos religiosos praticados nesse espaço. Um outro exemplo simples para a gente pensar é um cemitério. O cemitério é um espaço físico, ele é material. Nós temos estruturas cemiteriais que são tombadas. E o que é o imaterial relacionado a isso? Os nossos ritos de passagem. O velório, o enterro, as coisas que são escritas nas lápides das pessoas, por que elas são escritas, por que a gente tem o hábito de enterrar as pessoas e outras culturas têm o hábito de cremar pessoas, por que a gente coloca em caixas de madeira e outras comunidades colocam em vasos de cerâmica trabalhados. Todas essas questões são o imaterial relacionado a um espaço físico. Por isso que é importante que a gente entenda os dois, tanto o material quanto o imaterial, para compreender a importância da conservação e do restauro, que são os temas principais desse nosso bloco de aulas, meu e da Jaque, o meu focando na conservação e o dela no restauro. Então agora eu vou passar para vocês uma atividade. A atividade vai ser semelhante à atividade que a gente fez na semana passada. Só que dessa vez eu não quero que vocês busquem referenciais de patrimônios imateriais inventariados na cidade de vocês, ou no estado de vocês, ou no Brasil, ou no mundo. Eu quero que vocês pensem em possibilidades de patrimônios imateriais que existam nas famílias de vocês. Como assim? Eu quero que vocês procurem tradições que são passadas de geração para geração na família de vocês. E eu tô falando de formas de comemorar datas festivas, eu tô falando de receitas de família, eu tô falando de músicas que são cantadas na hora de dormir. Eu tô falando desse tipo de patrimônio, o patrimônio que nós temos e que faz com que crie a nossa própria identidade. Então é isso. Eu tenho certeza que vocês vão fazer descobertas incríveis pensando em patrimônios imateriais e a gente se vê na semana que vem para falar um pouco mais sobre o assunto. Então, até logo. Tchau, tchau.